Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todos e todas que vão acompanhar essa nova seara em que estamos entrando aqui pelo Colégio Motiva, que é nosso papo de atualidade agora, feito pelas redes, feito pelo podcast, né? Podia chamar muito bem MotivaCast, ficava um novo nome, um ótimo nome. E antes da gente iniciar essa nova etapa desse tipo de trabalho, dessa pedagogia, digamos, virtual, da realidade virtual das redes, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer, professor Lucas Moura. Professor, tudo bom? Seja bem-vindo conosco. Valeu, Léo, valeu, galerinha. Estamos aqui junto. Agradecer também ao professor Márcio Steve, que na verdade é o criador, o autor da ideia do Papo de Atualidades, e agradecer pela ideia e agradecer pela presença. E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bem, galera? Satisfação estar aqui com vocês. E eu sou o pai, mas depois eu vou compartilhando esse processo. Aí eu já incluí o meu amigo Lucas, já incluí o Léo também. E aqui somos todos os donos desse processo. Somos todos filhos de Steve. Filhos de Steve, isso mesmo. Muito bom, muito bom. E assim, como se trata de uma conversa sobre as coisas que ocorrem na geopolítica mundial, os acontecimentos que marcam e que são importantes para o aluno, para o estudante, para a estudante, para aqueles que estão em processo de formação, da compreensão da realidade, porque o objetivo da educação em qualquer campo que atue é dar instrumentos, dar um instrumental para que os mais jovens possam vivenciar, acompanhar, ser capaz de analisar a realidade histórica, a realidade social, a realidade econômica, a realidade geopolítica, capaz de refletir sobre ela e, naquilo que foi exigido, serem capazes de agir, de se portar, de tomar decisões. Aliás, esse é um dos grandes objetivos da educação no século XXI. Essa é, sem dúvida, a grande revolução da educação no século XXI, que é dar aos jovens esse instrumental. E nada pode ser melhor do que pensar o mundo, pensar a geopolítica. Acho que todos e todas concordam com isso. E, indiscutivelmente, professores, um dos temas que está na pauta da atualidade, e todos e todas sabem disso, é os BRICS. E os BRICS se enquadram num novo desenho geopolítico mundial. E já para introduzir, para que as pessoas possam compreender, eu vou primeiro mencionar aqui o presidente da França, Emmanuel Macron, que num discurso feito no parlamento francês, agora, terça-feira, dia 29, ele disse, professor Márcio, que os BRICS criaram uma fragmentação, ou, nas palavras dele, uma nova fragmentação mundial. E antes de pedi-lo para que opine sobre esta ideia, eu queria também que o senhor fizesse um histórico dos BRICS, para quem está nos acompanhando compreender o que é os BRICS e como se chegou a isso, incluindo nesse histórico essa expansão que assistimos agora na 15ª cúpula dos BRICS, realizada entre 22 e 24 de agosto, semana passada, em Joanesburgo, na África do Sul. Então, professor Márcio, partindo dessa frase do presidente da França, Emmanuel Macron, de que os BRICS trazem uma nova fragmentação. E olha só, nova fragmentação do mundo, geopolítica, para ser bem preciso. Fale-nos um pouco sobre os BRICS e como chegamos a isso e se, de fato, estamos assistindo uma nova fragmentação. Obrigado, El. Obrigado mais uma vez pelo convite. É importante demais levar à frente esse projeto. É um projeto que nasceu nos corredores da escola, né? Nasceu ali no nosso bate-papo, na sala de aula e até mesmo na sala dos professores. E a ideia era justamente fazer com que a gente conseguisse trazer para dentro da sala de aula alguns temas que muitas vezes a gente não consegue, por causa do tempo, naquela demanda de conteúdo, a gente não consegue trabalhar todos eles como queria. Então, utilizamos esse espaço que se tornou muito mais democrático, né? Então, a gente consegue trazer temas como que você colocou aí, que vamos debater hoje, para nossa celeuma, né, dentro da sociedade. E aí vem a questão dos BRICS. Os BRICS está na pauta, né, na pauta mundial. Nos últimos dias, a mídia tem trabalhado muito com a expansão, né, desse bloco, e a gente já vai falar mais sobre isso.
diante do protagonismo que se tem de alguns países que ao longo das últimas décadas vem ampliando e que agora, né, como o Léo bem perguntava a mim agora, se tem aí uma nova bipolaridade. Por que não dizer assim? A bipolaridade, de fato, ela está se reconfigurando, está se redesenhando, né, não mais sob um aspecto ideológico, mas muito mais sobre o protagonismo que alguns países que não tinham até então estão tendo, né, na atualidade. E aí é importante, né, trazer algumas coisas que a mídia traz, meninos, e aí você já deve ter escutado falar sobre isso. Se tem... os BRICS foi criado por Jim O'Neill, né? Os BRICS é um bloco econômico. Tem alguns erros aí que às vezes vem no próprio livro didático, às vezes a própria mídia traz essa terminologia, bloco. O bloco dos BRICS. Primeiramente, os BRICS não é um bloco. Não é um bloco econômico. Steve, essa ideia de bloco parece que é para fazer uma contraposição com a ideia da União Europeia e de outros blocos mesmo, né? Aí, né, já joga a questão da dualidade. Exatamente. E aí tem que se considerar que um bloco econômico, ele tem etapas de integração. Então, quando você fala de bloco econômico, você tem uma união aduaneira, você tem uma zona de livre comércio, uma moeda comum, né? Você tem um mercado comum. Não é esse o objetivo dos BRICS, né? E se traz Jim O'Neill, o economista Jim O'Neill, como criador dos BRICS. Pelo amor de Deus, ele não criou os BRICS. Ele desenvolveu um estudo. Esse estudo foi utilizado como parâmetro e essas nações, em determinado momento, eu vou destrinchar aqui para vocês, eles foram desenvolvendo acordos, né, diplomáticos, temas de ordenamento mundial para ser debatido. Então, não é um bloco, é um acrônimo com as iniciais dos países ao qual se obtiveram um estudo sobre ele. Então, estou falando do Brasil, da Rússia, da Índia e da China. BRIC. Começou como BRIC, só depois passa a ser BRICS. Então, já para a gente fazer essa correção. Nada com bloco econômico, né? E não foi Jim O'Neill o criador. Mas vamos lá. Jim O'Neill... Steve, só para deixar bem claro, para que quem está nos acompanhando tenha a exata noção do que está sendo falado. Na verdade, pelo que entendi da sua exposição, o termo sequer foi criado nesse sentido, é um estudo e pegou as siglas dos países, e ele criou o acrônimo, e não exatamente bloco, associação, ou seja lá o nome que tenha. Muito bem. Até porque a institucionalização dos BRICS, ela se comporta de forma muito lenta, e ela não é completa até hoje, né? Ela tem as cúpulas e não se tem uma institucionalização mesmo dos BRICS. Isso. Não, em um momento se pensou na possibilidade de abrir uma zona de livre comércio. Não que a partir de uma cúpula exista um debate que se possa trazer uma relação comercial dali, mas não há nada pré-definido enquanto etapa de integração. Não é esse o objetivo. Ou seja, não é um bloco econômico. Isso. Mas assim, e se não é um bloco econômico, do ponto de vista geopolítico, é o quê? Na verdade, é um grande fórum. Ele nasceu para ser um fórum de debate, certo? No qual você tem temas de diversos ordenamentos. Você pode trabalhar lá a questão do aquecimento global. Você pode trabalhar uma situação de uma crise, a própria pandemia. Esses países se reúnem, debatem a temática e cria estruturas, cria-se oportunidades para desenvolver um tema que seja de benefício comum. Veja, você mesmo disse aí, professor, que surgiu, a partir de um estudo, surgiu a sigla. Depois, estes países tomaram a decisão de usar o acrônimo, inicialmente para criar BRIC, a cúpula. Para criar a cúpula. Isso. Ou, como a gente costuma falar, o primeiro encontro entre eles. Para os mais diversos temas. No limite aqui do possível e do interesse, daquilo que é possível. Naquele primeiro momento, há mais ou menos 18 anos atrás, embora a palavra seja um pouco antes, né, o acrônimo, duas coisas me parecem importantes para que compreendamos bem do que estamos falando. O primeiro
debateram o quê? Decidiram o quê? O segundo é consultivo, deliberativo, é o quê? É um papo informal entre líderes. O que é exatamente, ou o que objetivava, além desses encontros que eles chamam de cúpulas, ou de congressos, ou conferências, mas é o quê? Mesa Cast Internacional. Mesa, muito bem. Muito bem, muito bem. Exatamente. Vamos lá. Primeiramente, ele não nasce como cúpula. Né? Vamos lá. O estudo é feito ali em 1997. Então, se você pegar 1997, você tem o início de um novo ordenamento. Né? Finalizou a Guerra Fria, uma velha ordem mundial, nasce uma nova ordem mundial e os países subdesenvolvidos, né, distante daquela relação com o G7, buscam de alguma forma se estruturar para competir nesse novo mercado. Né? Então, em 1997, John Neal, ele desenvolve um estudo e lá ele consegue perceber que 4 países têm grande potencial para se desenvolver. Que 4 países seriam esses? Rússia, né? Aliás, na ordem, Brasil, Rússia, Índia e China. Esses 4 países teriam esse grande potencial pelas dimensões territoriais, pela população, pelos recursos naturais, até a própria envergadura que eles já tinham ali, que estava muito distante de hoje. Você tem uma China hoje muito mais forte, muito mais consolidada, né? Mas o próprio John Neal, ele preveu isso. Então, isso foi em 1997. Né? O primeiro encontro, na verdade, ele vai acontecer especificamente em 2006. Na Assembleia Geral da ONU, né? Os dois deixa eu me pegar aqui, seria o Sergei Lavrov e o Celso Amorim. Eles têm uma reunião paralela, né, ao que estava acontecendo na Assembleia. Eles sentam já para desenvolver uma possibilidade de levar para frente algo que era apenas um acrônimo, transformar isso numa relação política. Ô, Márcio, só para informar e para aprofundar bem esse ponto que é muito, muito interessante. Sergei Lavrov, que é o atual, ainda hoje ministro das Relações Exteriores da Rússia. Celso Amorim, assessor, conselheiro para assuntos internacionais do presidente Lula no Brasil. Brilhante, por sinal. Diga-se, e do ponto de vista intelectual também, é um intelectual de altíssimo nível. Mas você disse aí que eles se encontraram para tomar o quê? Uma ação conjunta na ONU, decisões comuns, interesses comuns, ação comum? Multilateral. Né? Na verdade, primeiramente bilateral. Rússia e Brasil. Rússia e Brasil. Não tinha nada a ver com o debate específico da Assembleia naquele momento, mas eles já pensavam os dois ali, vamos levar para frente esse estudo que foi feito. 2006. O estudo foi em 97. Né? Então, ao longo desse processo, o próprio John Neal, ele vai tomar uma representação muito grande, né, por esse estudo que ele faz, mas, mais uma vez, não foi ele que criou. Né? A primeira reunião oficial, porque no primeiro momento era apenas, né, ministros das relações internacionais, né? E aí, lá em 2008, você tem a primeira reunião oficial. Mas a primeira reunião oficial sem chefes de Estado. E o detalhe geográfico, eu estou falando aí da primeira reunião em solo russo, Ekaterimburgo. Né, foi escolhido, né, só para sintonizar, eu estou falando do leste dos Montes Urais. Então, foi muito emblemático fazer uma primeira reunião de um conjunto de países que se formariam a partir dali em solo asiático, não em solo europeu ocidental. Isso já deixava claro o que você me perguntou lá no começo, Léo, a ideia de construir um grupo de países para competir, né, para ser protagonista também na economia mundial. Então, a primeira reunião acontece, não era cúpula ainda, a cúpula só vai se desenhar, se confirmar, lá em 2009.
E essa cúpula vai ser na Rússia. Então, você tem Ekaterimburgo, a primeira reunião oficial, e a primeira cúpula acontece no ano seguinte, lá na Rússia. E aí, a partir desse processo, vem se configurando, vem se desenhando o que se formaria como BRIC. Então, você tem 2008, você tem 2009, as primeiras cúpulas, chega-se a 2010. 2010, você tem ali a conjuntura, eu peguei aqui alguns dados, né, que eu gosto de trabalhar com essas datas de forma bem correta. Então, 2010 vai ser em Brasília. Em Brasília, você tem a cúpula, é lá onde já vai ser trabalhada a criação do Banco dos BRICS, não em 2010, mas somente em 2014. Mas já fica desenhado ali que esse bloco ele pode ampliar também dentro de uma questão financeira. Banco dos BRICS e hoje a presidência, quem está é Dilma Rousseff, exatamente. E assim, não sei, mas pela exposição de Márcio, a gente tem uma percepção muito singular da forma que foi construída. Primeiro, e muito evidentemente, você tem uma construção ou um desenho, nada impede o uso da palavra, trabalhado. Olha só, esqueça o acrônimo, que é outra coisa, mas inspirou, por assim dizer, a ideia de usá-lo para a construção, para a confluência de um conjunto de interesses. Primeiro, Brasil e Rússia. Brasil e Rússia estende-se para a Índia e China. Há um encontro entre os ministros, os inspiradores, por assim dizer, os teóricos, acho que é uma palavra, idealizadores, Celso Amorim e Lavrov, estende-se em Ekaterimburgo. A partir daí se planeja um encontro ainda de intenções, foi o que me pareceu que foi feito. Em 2010, o que era intenção começam a ser efetivados ao se conceber, ao se arquitetar, quase que no estilo de arquitetura, o Banco dos BRICS. Em 2014, viu? Mas em 2010 é quando se começa a planejar. Em 2014 ele começa a... uma longa gravidez de 4 anos, e não é para menos. Mas algumas coisas já me parece que são muito evidentes. A intenção de se contrapor ao que chamamos de centro do capitalismo ficou evidente. Eu me lembro que nessa época, Lucas, se usava muito a palavra de economias emergentes para se referir a esses países. Me lembro também que em 2010 o S entrou na roda. Em 2010, para quem está nos acompanhando e para todos, é o ano da Copa do Mundo da África do Sul. A primeira Copa que sai do eixo Europa-América. Enquadra-se a África do Sul, naquele ano, primeira Copa no continente negro, no sul da África, o país que viveu o apartheid, um país que até hoje tenta sanar as feridas sob todos os aspectos, passa a integrar aí. Mas agora, comparando aquele desenho de 2010 e o desenho que foi feito agora, nós tivemos uma ampliação não só das intenções, das práticas, das ações. O professor Márcio estava apontando que era um conjunto de intenções com o objetivo de tomar uma multilateralidade, de tomar atitudes que confluísse os interesses, primeiro Brasil-Rússia, depois Índia-China, agora Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, no cenário multipolar mundial, que apesar de multipolar, claramente hegemonizado à época pela Aliança Europa e Estados Unidos, claramente. Agora a gente assiste uma ampliação dos BRICS. E essa ampliação ela tem um duplo sentido, pelo menos ao que me parece. Não sei se Lucas e Márcio vão concordar comigo, que saíram das intenções e estão, me parece, deixando cada vez mais claro que há aí uma nítida intenção econômica. Na cúpula, agora em Johannesburgo, 15ª cúpula, ingressaram, ou foram ingressos, a diferença para mim é nenhum, novos 6 países e começou um novo desenho. O desenho de criar uma moeda comum. O que me parece, ao meu olhar, não sei, Lucas talvez tenha outro olhar, de que já há aí um objetivo nítido de criar um bloco econômico. Uma moeda comum representa aí isso. Começa a gestar a ideia de um bloco econômico. Então, Lucas, primeiro é se você participa dessa opinião. E segundo, se isso não reforça a percepção que Márcio fez
E aqui eu comecei lembrando, que é a do presidente francês Emmanuel Macron, de que temos uma fragmentação, porque há uma hegemonia do dólar desde a Conferência de Bretton Woods em 1944. Em 1944, o dólar foi transformado na moeda do comércio mundial. E agora, os BRICS ampliados estão dizendo que não usarão mais o dólar e oferecerão, nas suas relações intra-BRICS, ampliado agora, mas também nas relações com outros países e outros blocos, há nítida, e isso está expresso no documento que foi emitido, de que eles pretendem usar uma nova moeda, e não por acaso chamada de Petro-Yuan. Uma moeda, assim, que já se tem alguns arranjos para poder se pensar qual vai ser o lastro dessa moeda, né? E que dá um... Assim, o BRICS agora ele começa a assumir uma nova cara, é como você diz, agora ele começa talvez a entrar dentro da lógica de virar algo parecido com um bloco econômico, mas a ideia de criar moeda, eu acho que o gancho é certo, a gente não pode esquecer da contestação que vem acontecendo desse sul global, ou talvez desse Oriente em relação à política ocidental de domínio do dólar e domínio dos países ocidentais econômicos. A grande pergunta que eu sempre tenho que fazer quando a gente fala dos BRICS, e até das críticas ao BRICS, tem ditaduras, essas coisas todas, qual é a responsabilidade dos países do Ocidente de ter unificado esses países? Porque a gente tem que entender, no meu entendimento, o BRICS surge como um grupo de conveniência. Tinha o clubinho dos mais ricos, a gente não pode participar, então vamos se juntar. E em relações internacionais, desde o Barão do Rio Branco, o que a gente discute não é ideologia. O que a gente discute é interesse, certo? Então, para esses países existia o interesse de proximidade econômica para poder, eles se unificarem. Olha só, a gente estava discutindo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, certo? A África do Sul entra em 2011, não é isso? 2011 a África do Sul entra. E a África do Sul entra quase que a ideia de você puxar uma economia africana e construir... Botar um pé, entre aspas, um pé na África e fixar o pé lá. Aí, vamos pensar, é uma primeira expansão. Aí agora a gente pensa em expansão do que provavelmente vai se chamar de BRICS mais 6 ou BRICS mais, né? Ô, Lucas, por favor, sem querer tirar o raciocínio. Diz. As intenções me parecem muito evidentes. Para colocar o pé na África, você podia, por exemplo, no norte, o Egito, Sim. Grande população, centro agrícola africano, Nigéria, grande produção de petróleo, o país mais populoso da África no ocidente, no litoral atlântico, o Egito no litoral. Mas em 2011 a gente estava tendo a Primavera Árabe. Isso. Então talvez naquele momento não fosse interessante mas o Egito. Muito bem, bom sentido. E também uma outra coisa, não sei... o sul da África, o encontro do Índico com o Atlântico. Sim. De certo modo, se pudéssemos traçar uma via entre Brasil e China, a África do Sul seria o entroncamento. Seria a rota de passagem, né? A outra seria, talvez, o Egito pensando como é no caminho do Canal do Suez. Exatamente. Mas foi só para fazer essa reflexão. Não, mas é da África do Sul, o pé na África, incluir a África, sem nenhuma conotação pejorativa, e no encontro das rotas do comércio marítimo Atlântico-Índico. Aí, quando a gente pega essa expansão agora, olha só, Argentina, um país sul-americano. Você diz, bem, por que a Argentina? Bem, se a gente for pegar as maiores economias da América Latina, a gente tem Brasil em primeiro, México em segundo, terceiro, Argentina. Certo? México é um país do UNSCA, né? É UNSCA, né? Do UNSCA, que NAFTA. É o antigo NAFTA. O antigo NAFTA, que agora se chama UNSCA, né? Então já tem essa proximidade com os Estados Unidos, o que talvez não seja interessante trazer o México, principalmente esse problema. Tem um alinhamento ali, né, com os Estados Unidos, né? Então traz-se a Argentina, certo? Depois a gente tem Egito, aí agora já não temos a Primavera Árabe, é a hora de puxar o Egito, um país como é muçulmano, certo? Que a Rússia tem uma forte relação econômica com o Egito e a China tem feito altos investimentos no Egito também, pegando também o entroncamento do Canal de Suez, que é importante do ponto de vista econômico, acesso para o Mediterrâneo, certo? Etiópia. Cara, Etiópia, sinceramente, para mim foi uma... Não, é uma pressão da Índia. Porque temos... a grande questão é essa. Por que a gente coloca... o Etiópia. O Egito tem uma relação antiga. Se a gente pegar a Etiópia, ela entra para que não pareça que existe um apoio dos BRICS às reivindicações do Egito em relação territorial por causa do Nilo.
Entende? Então, se você bota o Egito, você parece que está excluindo a Etiópia, e é uma economia importante, e se você bota a Etiópia, parece que você está também tomando posicionamento em relação a essas reivindicações que existem na região. Então, eu acho que tem esse sentido. Precisava da Etiópia. E eu acho que quem está de olho nessa região é a Índia, mais especificamente. Só para te pegar uma ajuda aí, Arthur. Existe um atrito entre Etiópia e Egito pelo Nilo, por uma parte do Nilo, né? Uma parte do Nilo e a Etiópia, o Alto Nilo, inclusive, a Etiópia construiu algumas barragens que o Egito reclama porque chega menos água no Egito, então, e aí uma guerra de água, né? Exato. Exatamente, é isso que eu tô pensando. Então, digo, se bota o Egito, não bota a Etiópia, parece que tá pretendendo a Etiópia, então vamos botar a Etiópia dentro. Pra mim, e é mais um país africano, um país importante. Deixa eu dar um adendo aí também, Lucas. Eu espero que quem nos acompanhe lembre-se um pouco da geografia africana, mas se você pensar no Egito em cima e no Suez, o fim do Mar Vermelho no sentido geográfico norte. Se você pisar a Etiópia embaixo, no chifre da África, é a entrada do Mar Vermelho. Sim, rota o Djibouti que estava presente, não entrou no BRICS mais 6, mas estava presente na reunião. Né? Isso. É um dos 30 países que ainda estão pedindo entrar no BRICS, olha só. Aí, mais uma vez, qual é a responsabilidade do Ocidente de 30 países querem entrar nos BRICS e vamos lá, Finlândia pedir para entrar na OTAN. E aí vocês comentaram há pouco da questão, e eu estava falando, da busca, de fato, por criar um bloco econômico. Eu não vejo como um bloco econômico. Eu acho que também não há essa necessidade do BRICS se tornar um bloco econômico efetivamente. Até porque a criação de uma moeda, a moeda é um quarto estágio de integração. Então, para ser um bloco propriamente dito, ele tem que começar com uma zona de livre comércio. União aduaneira, mercado comum, chegando a um... Nesse caso, isso não é uma regra. Porque não há nenhuma regra que obrigue a começar por aí. Você pode inverter, você pode começar pela moeda comum e chegar ao livre comércio. E aí, é isso o gancho que eu boto. A moeda, para mim, tá nesse sentido de desdolarização do mundo. Lembrando que Rússia e China já fazem comércio em moeda local. Índia e China já fazem comércio em moeda... Rússia também. Índia e Emirados Árabes Unidos já fazem comércio em moeda local também. Então, a gente, tem uma discussão entre Brasil e Argentina, que não avançou ainda, mas tem uma discussão. Real, né? Do peso real. Do peso real. Então, você vai começar a ter esses debates de desdolarização e essa moeda dos BRICS vem nesse sentido. Mas vamos lá. Argentina, Egito, Etiópia. Aí vem Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Irã. Irã eu vou chegar daqui a pouco. Eu quero pegar essa Emirados Árabes e Arábia Saudita, não é bem... Tranquilo, pior é do outro lado do Golfo, né? O Irã do outro lado do Golfo. Não, mas Emirados Árabes e Arábia Saudita são países que impedem guerra, né? Tem esse elemento. Então, como é que eles entram? China pressiona a entrada de Arábia Saudita. A Índia diz, então, eu quero os Emirados Árabes, que eu já tenho um comércio local posto e contrabalanceia esse poder da Arábia Saudita. Porque o que a gente tem que pensar é que os BRICS também não é um bloco homogêneo. Desculpa, nem é bloco, né? Desculpa. Não é um grupo homogêneo. Entendeu? Existe uma disputa de interesses dentro do BRICS e que eu acho que tem esse contrabalanceamento. Até porque para Brasil e Índia nem era interessante a entrada de ninguém. A proposta do Brasil era de ter países associados. E não países membros. Era essa a proposta que o Brasil colocava na mesa. Países associados. E a pressão para incluir mais países é da China, que tem mais interesse nessa entrada de mais países. Deu um freio, inclusive, para não entrar mais. Tem 30 pedidos, né? Deu um freio para poder não entrar mais. Indonésia ficou fora. Acredito eu, estava até comentando em off com o Steve, acredito eu, por causa das disputas no Mar da China, disputas... territoriais. Territoriais? Mar territorial, né? Mar territorial, né? Então tem essa problemática. Irã, por fim, o Irã, a nova Rota da Seda. E o Golfo Pérsico. Olha, repara, petróleo gente, também. Eu vou depois até pedir aqui a Esteve, vou agradecer logo aí o auxílio dele, o apoio técnico, para que a gente possa ter uma visualização desse mapa, um mapa África-Oriente Médio. Se você tiver uma olhada bem, você vai ver que o Mar Vermelho está a oeste e dá acesso ao canal de Suez. Egito, Etiópia. O Mar Vermelho, ele dá acesso ao Suez em cima, isso, Lucas? Isso. Então, você vê, você pega a Etiópia, que dá... Aí, aí, a Etiópia. No chifre da África, na entrada do Mar Vermelho, o Egito na saída. Você vai para o outro lado, Emirados Árabes, Arábia Saudita de um lado e Irã do outro. Isso.
Pode ser que seja impressão minha. Eu não sou estrategista militar e nem geoeconômico, eu sou historiador. Mas está havendo um nítido cerco, e para mim isso é muito estranho. Porque você tem 6 países de entrada. É a Argentina, principal parceiro econômico interno sul-americano do Brasil. Que aí é o Brasil que puxa. Isso. E o principal parceiro econômico, do ponto de vista dos BRICS, da China. A China é o grande investidor hoje da Argentina. Inclusive comprou a dívida argentina. Inclusive comprou a dívida. Aí você vai para a África. Você está criando um eixo do norte, no Egito, ao sul, na África do Sul, que já estava, e cercando o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Aí você vai para o Oriente Médio. Você pega quase, se traçar uma linha reta, Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Fecha o Golfo Pérsico. Então você está o Mar Vermelho de um lado, o Golfo Pérsico do outro. Então, assim, pode até ser, não pode não ser um bloco ainda. Chegamos pacificamente que não é. Está pacificado, ainda não é. Mas, assim, gente, eles estão cercando as grandes reservas de petróleo mundial. As grandes rotas do petróleo que chega à Europa. Ao mesmo tempo, como você, professor Lucas, estava lembrando, a China tem enormes investimentos na nova Rota da Seda que merece por si só uma conversa. Merece por si só uma conversa. Então, repare, olha o eixo que está vendo. A impressão que me passa, e aí eu vou pedir a Lucas e logo em seguida a Márcio, para a gente fazer uma reflexão nesse sentido, é que é nítido o interesse do petróleo aí. Eu acho que não há dúvida. E é nítido que passa a minha impressão que, para não desequilibrar Índia, China, Rússia, desse lado, o Brasil sustentou a entrada da Argentina. Sim. Aí foi onde a China teve que... A China não, na verdade a China quer entrar... Quer que todo mundo entre, né? Mas, principalmente, como o interesse maior de entrar menos países era de Brasil e Índia, talvez a Índia disse, não, eu puxei Emirados Árabes, que é mais próximo, o Brasil vai ter o seu direito também de puxar, consegue puxar a Argentina. Eu acho que esse critério também é claro. O critério que Lula disse que teria de entrada aos países foi tempo de solicitação e importância geopolítica. Tempo de solicitação é um critério objetivo e importância geopolítica é um critério subjetivo. Mas, no meu entendimento, sinceramente, quem é o grande vencedor dessa entrada de mais 6 é a China. A China é o grande vencedor. O Brasil e a Índia tiveram que ceder um pouco, agora tiveram um benefício. Não dá para dizer, então a China mandou, o governo Lula está cedendo ao comunismo chinês. Não é isso. O Brasil e a Índia conseguiu o quê? Essa tese é muito... Que comunismo? Que comunismo? Não. Desculpe, eu tô... Essa tese aí de que alguém aí cede pelos outros é superficial demais. Aí aqui há interesses, não há seção. Aí não há criança besta. Mas a China saiu agora a mais contundente declaração em apoio a uma mudança no Conselho de Segurança da ONU. Exato. E aí tem um interesse muito forte de Brasil e Índia. Já mostra que aí é a negociação de entra. O que mostra que a negociação não há sessão nenhuma. Você está aqui, nós estamos aqui, estamos no jogo. Então eu preciso de algo que você pode me oferecer e você precisa de algo que eu posso oferecer. Isso. A China queria ampliar os BRICS, Brasil e Índia querem entrar no Conselho de Segurança. Então é um jogo. Embora que a China, não sei como é que vai ser ela se comportando com a Índia entrando no Conselho de Segurança, porque ela tem também uma briga territorial com a Índia. O que me volta... Geopolítica não é simples, né? Não é simples, é interesse demais. O que me remete, mais uma vez, Márcio e também Lucas, a frase do Macron. Olha, desculpa, deixa eu comentar. Mas um cara que é da França, dizer que o BRICS está desestabilizando o mundo, quem é ele, meu amigo? Ele é do G7 e os caras colonizaram o mundo inteiro. Aí agora vai dizer que ele vai... Quero lembrar que ele reivindicou a França no Conselho dos Países Amazônicos. Apesar de a França estar na Europa... Tem o protetorado da Guiana aqui, um protetorado... Lembrando que a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil. Eu sei disso, que é justamente a Guiana. Que é a Guiana, né? Mas, Márcio, isso não retira o caráter dessa pergunta. Porque, assim, me parece, quem olha o meu caso, volto a lembrar, eu sou historiador, não sou estrategista nem geopolítico e nem militar, mas... Está evidente que alguns valores geopolíticos do Ocidente estão sendo postos em xeque. Um deles é Bretton Woods, ou seja, o dólar como moeda padrão internacional do comércio. E a menos que haja uma catástrofe, me parece que é irreversível. 2,
todos aqui que falaram, mesmo que não concordando com o fato de ter partido de Macron, é evidente uma quebra da hegemonia Europa e Estados Unidos. Com certeza. Econômica, geopolítica, no petróleo. Não por acaso deram o nome ao Petron e Yuan. O Yuan é a moeda da China e o lastro é o petróleo. Não por acaso está sendo feito, entre aspas, um cerco ao Oriente Médio, já que você tem 2 países de cada lado do Golfo Pérsico, 2 não, 3. Irã de um lado, a leste, Emirados Árabes e Arábia Saudita a oeste. 2, 3 países do lado oeste, desculpa. Na África, Egito e Etiópia e Arábia Saudita, cercando o Mar Vermelho, que é a principal rota do abastecimento de petróleo da Europa. Léo, dos 9 maiores produtores de petróleo do mundo, 6 agora estão no BRICS. Estão nos BRICS. Ó, Estados Unidos, maior produtor, depois Arábia Saudita, BRICS. Rússia, Canadá, Iraque, China, Emirados BRICS. Árabes Unidos, Irã, Nossa. Brasil. Irã, E Brasil. lembre-se que tem vários deles, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, fazendo parte da OPEP, né? Então, afinal de contas, vale para os dois. E, Márcio, começa aí para Lucas concluir. Está ou não está havendo uma nova fragmentação, um desalinhamento, uma quebra da hegemonia do Ocidente? E se isso não é premeditado, ou se isso não tem intenção de formar uns blocos naquele estilo clássico pré-Primeira Guerra, por exemplo, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, ou pré-Segunda Guerra, eixo aliados, ou Guerra Fria, OTAN, Pacto de Varsóvia, Leste Europeu, Bloco Ocidental. O que é isso, então? Eu vou lembrar de uma frase do Vladimir Putin, quando ele dizia que estamos reconfigurando o ordenamento mundial. Ele disse isso. Né? Estamos quebrando com aquela ideia de unilateralismo por parte dos Estados Unidos na busca de um novo ordenamento, e o próprio BRICS é isso, né? Um mundo multilateral, mas não qualquer mundo multilateral, é um mundo multilateral a partir dos países do Sul. Né? E quando eu digo países do Sul, eu estou falando no aspecto econômico, né? Geograficamente, né? A Rússia está no norte. Mas é o sul global. É um o sul conceito global. geopolítico, Exatamente. não é absolutamente geográfico. Isso, é o sul global. É aquela história, quando a gente falava norte, é incluir a Austrália, mas está no Isso, sul, mas isso. não é geográfico, é geopolítico. É A geopolítico. Austrália se enquadra no bloco dos países desenvolvidos, Nossa. industrializados, capitalistas, e por aí pode usar o nome que quiser. Exatamente. Então o Putin falou isso, e na minha observação, eu vejo que esse ordenamento coloca a China ainda mais como protagonista. Né? O gigantismo da China hoje, né? É descomunal. Você tem um país que cresce de forma vertiginosa, você tem, mesmo um ano que ela vai crescer na ordem de 5%, isso não vai gerar uma crise imobiliária, né? Uma bolsa imobiliária como ocorreu lá na Europa. Né? Isso aí, eu estava olhando o Elis Jabor comentando sobre isso, né? Ontem. E eu queria fazer um adendo lá, voltando para os países, né? Aí, fazendo a relação da Arábia Saudita com o Irã. 2 países que têm aspectos religiosos antagônicos, né? São rivais ali naquela região geográfica. Para Né? deixar bem claro, porque assim, são 2 países islâmicos. Sim, O antagonismo, sunitas, né? isso. Exatamente. O antagonismo que eu falo aqui são as vertentes do islamismo. Um sunita, Arábia Saudita, e outro xiita, né? O Irã. Então, países que têm se colocado, né, em atrito indiretos, em alguns até diretos, ao longo da história. E a China conseguiu trazer os 2 para o mesmo bloco. Né? Olha só. Bloco? E aí, Tá nesse desenho. vale a pena, preste atenção. É um bloco de países, mas não é um bloco econômico. Ah, tudo bem. Isso daí. Eu Esse estou dizendo aqui, não é essa bloco parte É o econômico. drible. O drible do Eu ia dizer, isso foi um drible. Bloco Não é um bloco, mas estão conjunto. adotando a mesma moeda. Não é um bloco, mas estão juntos, digamos, multilateralmente enfrentando um bloco, porque o Ocidente é um bloco. OTAN, União Europeia, é um bloco, é militar, é econômico, etc. Apesar Inclusive disso, moeda comum, União Europeia, né? tudo.
Mas aí vem essa angústia. E, por fim, a essência ainda. Porque Putin já tinha dito, Macron reafirmou, e a impressão que eu tenho, pelo que lhe ouço, Márcia, é que há uma clara tentativa de enfrentar a hegemonia ocidental, isto é, norte-americana, anglo-europeia, americano, anglo-europeia, Estados Unidos, União Europeia. Vale também. Mas aprofunda, eu só queria pedir um favor de novo, Estevão. Localiza aí um mapa das rotas do comércio de petróleo no Oriente Médio. É só botar que aparece para os meninos terem uma ideia. Pode ser no Google Imagens mesmo. Imagens, rota de comércio. Rota de petróleo. Rota do petróleo, que é para reforçar aqui a ideia de Márcio, que eu ainda tenho aqui umas angústias para botar. Vale salientar também que o termo bloco, né, BRIC, faz alusão a tijolos. Sim, sim. Né? A ideia de construir a nova economia mundial a partir daqueles 4 países. Isso está me parecendo a estratégia da China para dar uma de mineirinho, né? Mineirinho. Estamos aqui, não é isso. Tem que botar o Quênia para poder. Daqui um dia. Não é o quê? Eu vou colocar isso. Eu vou colocar. Isso está parecendo coisa de mineirinho. Não, fala. Não, eu ia comentar que outra vertente, né, dessa ideia multifacetada, né, é a questão do bloco, que existe um bloco de segurança militar encabeçado pela China. Né? Você tem ali o Pacto de Xangai. Né? Então, é uma outra forma da China atuar, indo de encontro à influência do G7, do bloco da União Europeia, da própria OTAN. Então, ela atua no campo comercial, ela atua no campo da infraestrutura. Quando eu colocava lá atrás o surgimento do banco, né, o Banco dos BRICS, é justamente para romper com a influência do FMI, ou seja, você que precisa de ajuda econômica, financeira, você não precisa mais buscar o FMI, o Banco Mundial. Eu posso conceder isso a vocês. Então, quando esses países entram também, né? Por exemplo, a Etiópia, eles buscam isso também. Lucas, e assim, para mim isso é muito, fica cada vez mais evidente que se trata, pode dar o nome que quiser, mas é um bloco. Se você voltar à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando o mundo ficou nitidamente dividido em 2 blocos geopolíticos, e aí não se discute, uma das ações dos Estados Unidos da América foi formular o Plano Marshall e seu siamês, o Plano Colombo lá na Ásia, com o objetivo de financiar a reconstrução e recuperação econômica da Europa. Olha, uma das primeiras medidas do BRIC, ou BRICS, não importa agora, o BRICS Plus, porque nós temos 6 novos membros, foi consolidar o banco. Importante, o banco foi consolidado, o banco foi planejado durante 4 anos, a gestação, e foi consolidado antes mesmo da entrada de 6 novos membros. E abertamente, o branco se declara um substituto do FMI. E todo mundo sabe que a China está financiando megas projetos infraestruturais, Rota da Seda, megas projetos infraestruturais em Brasil, Etiópia, África do Sul, Egito, Irã, Sudão. Está assumindo o papel de negociador no conflito geopolítico religioso que durava quase 100 anos, da Arábia Saudita, sunita e Irã xiita. Então, assim, não é um bloco? Mas aí é isso. A gente fica a gente fica nessa coisa porque aí é por isso, na verdade, que começa a surgir essas tentativas de conceitualizar, e aí as pessoas estão resgatando o conceito de Nova Guerra Fria. Certo? E que aí é bem interessante que a gente veja o que é que a gente tem de pontual nisso aí. Porque é isso, por mais que não se apresente como uma oposição à União Europeia, a gente sabe que tem um comportamento, é uma oposição. Certo? Mas a gente tem blocos antagônicos, que de um lado tem Estados Unidos e de um lado tem Rússia, aí parece Guerra Fria. Aí a outra coisa que a gente tem, eu até estava olhando Ocidente e Oriente, uma busca querendo ou não, a China se declara um país socialista e o outro lado se declara capitalista. E eu ainda vou dar mais Existe uma busca de áreas de influência. Áreas de influência. Existe uma busca de áreas de influência. Existe guerra por procuração. Exatamente. Olha aí. Entendeu? Sudão...
Burkina Faso, Isso. ontem, Ucrânia. desde ontem, Ucrânia, desde ontem o Gabão. A cúpula agora, ela não deu um posicionamento em relação à Ucrânia, ela disse que cada país tomaria a sua posição, ou seja, não tem consenso. Não tem um posicionamento explícito. Não Porque, tem assim, consenso. Não quero Certo. usar o direito penal como referência, mas assim, goste ou não goste, seja por que motivação for, o exército russo invadiu a Ucrânia. Não, sim. Aí veja, se a China se declara ou diz que não tem o que dizer, ela está silenciando. Vamos lá para o jargão popular, quem cala consente. Se o Brasil cala e diz que não tem nada a dizer, quem cala consente. Eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre a Rússia e eu costumo dizer para os meus alunos e minhas alunas que é assim, tente se colocar no lugar dele. A Rússia estava vendo a OTAN instalar mísseis na sua fronteira na Ucrânia. Eu vou ficar esperando para saber o que eles querem? Não vou. Se fosse no lugar de Putin invadir também, então não vamos cair no moralismo. Mas eu quero que vocês façam mais uma reflexão, gente. Não, mas sem cair no moralismo, se eu fosse Putin, eu não teria... Não seria Putin. Que absurdo, jamais seria Pois Putin. eu não Como verdade que eu invadiria do mesmo jeito. Então, gente, aí eu quero chamar a atenção desse ponto assim. Então, a gente tem que analisar o que é que tem diferente quando a gente fala em Guerra Fria. Exatamente. Porque a gente não vive o mesmo momento. A gente tem uma intensa globalização. A gente tem uma integração econômica entre Estados Unidos e China, que é significativa. Não é a mesma coisa dos Estados Unidos e União Soviética, que eram separados. Não dá para desagregar do dia para a noite a economia estadunidense e a economia chilena. Eu ainda queria chamar a atenção ainda para dizer, e ainda temos uma corrida aeroespacial nítida e clara. Se você pegar os BRICS, você tem aí agora 3 potências aeroespacial no mesmo lado. A Rússia, a China, a Índia. Então, assim, se não é uma nova polarização, não vou usar o termo bi, mas se não é uma nova polarização, se não se trata de uma nova disputa pela hegemonia mundial, é preciso que nós, enquanto cientistas sociais, historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, que a gente reflita para saber o que é, inclusive para que, não apenas do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista cidadão, humanitário, os jovens saibam se colocar diante desse cenário. Esse cenário é muito sério. Eu apontaria o conceito do Lenin, né? Imperialismo. Neoimperialismo. Seria um neoimperialismo maior. Imperialismo. Início da formação de monopólios econômicos. 2. Formação de cartéis. Expansão desses cartéis. 3. Os cartéis se tornam a base da vida econômica com concorrência entre eles. Para mim, primeiro capítulo do imperialismo faz superior do capitalismo. Agora temos o neoimperialismo, vamos dizer, a face superior da Guerra Fria. Mas, meninos, o nosso tempo concluiu. Eu queria só fazer um registro, né? Que é agradecer demais a escola, agradecer a nossa diretora Larissa, a nossa editora aqui, Eloína. Larissa, inclusive, acabou de virar diretora da escola. Vamos avisando a Felipe. Não, através da nossa... a escola através dela. E agradecer a Estevão que nos auxiliou e assim convidar todo mundo para outros papos, pedir sugestão para outros temas, porque assim sempre é importante enriquecer intelectual, político, filosoficamente todos. Então valeu aí. E também, né, pessoal, aqui é um papo de atualidade, né? Então, como a gente já fazia, tragam sugestões, professor, tal tema, vamos debater. E aí, claro, que a gente vai convidar o professor que se adeque, né, a esse papo de atualidade. Né? Pode ser de biologia, pode ser de física, pode ser de qualquer coisa, né? Desde que vocês queiram. Pode ser um aluno também. A gente já pensou nisso, né? Estava conversando, trazer um aluno para debater aqui com a gente também. Então, agradecer, né? E pedir que vocês escutem. Né? Vá lá no Spotify, né? Depois vai para o YouTube também, dá uma olhada. Rapaz, não faça propaganda da locadora sueca, rapaz. Não faça isso. É um veículo de comunicação. Ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver. É um veículo de comunicação e vamos usar dele também. Foi show, gente. Ei, obrigado, meninos. Valeu aí. Eu espero que vocês escutem, espero que vocês curtam. A gente tá trazendo um tema que nem sempre a gente tem chance de fazer a mesma profundidade em sala de aula. E foi massa o papo. Foi legal. Foi massa.